direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12:09, a gente segue entrevistando políticos vencedores nas eleições deste ano. Já recebemos aqui o Julian Lemos, deputado federal eleito. Ontem recebemos o deputado estadual eleito Anderson Monteiro, do PSC. E hoje é a vez do deputado estadual reeleito Tovar Correia Lima, do PSDB, ele que obteve 24.052 votos nas eleições deste ano. Deputado, seja bem-vindo de volta à Campina FM, o senhor que já é um parceiro nosso. Eu ainda não tinha conversado com o senhor após a eleição. Parabéns pela vitória e que o senhor tenha um bom mandato no ano que vem. Bom, meus cumprimentos iniciais vão para todos os ouvintes, que são de fato a razão de nós estarmos aqui. A você, Gustavo, a João Paulo, a Bruna também, que faz a transmissão pela web. E termina que a Campina FM já é prata da casa. Aliás, eu já sou prata da casa, eu venho muito aqui na Campina FM, é uma rádio onde eu tenho muito carinho. Eu acho importante a gente ter esse diálogo com a população, com as pessoas que estão nos ouvindo, com os microfones abertos, com os telefones abertos, para que a gente faça essa discussão e as pessoas passem a participar. Ô deputado, ontem eu fiz essa pergunta ao Anderson Monteiro e também vou fazer ao senhor. Essa eleição foi tratada como atípica. O senhor, que já é um político, apesar de jovem, é veterano, foi vereador de Campina Grande, é deputado estadual. O que é que o senhor notou de diferente nas eleições deste ano? Olha, de fato, uma eleição bem diferente. Teve o advento a eleição federal, a eleição para presidente da República. Ela tem interferido nas eleições estaduais. O foco estava muito nacional, isso, né? Você vê que, naturalmente, você não encontra tanto isso. Quando você vai para uma disputa estadual, ou até mesmo para deputado estadual, deputado federal, para governador, você não tem tanto essa ligação, esse link entre o governo federal, entre a disputa para presidente da República. No entanto, esse ano teve a polarização entre a esquerda com o PT e também a direita com o Bolsonaro, terminou interferindo nas eleições estaduais. Todos os estados do Brasil sofreram isso. Por isso foi uma eleição um pouco diferenciada. No nosso caso, nem tanto, porque a gente terminou tendo mais ou menos um padrão de eleição das outras eleições que disputamos, as duas para vereador e essas duas últimas para deputado estadual. Mas com foco sempre no trabalho, sempre nas pessoas que já nos acompanham, que conhecem o nosso trabalho. Eu me submeti esse ano e dizia isso nas ruas. Eu estava lá no sinal de trânsito e dizia, olha, me avalia... Encontrei com o senhor algumas vezes, passei e vi o senhor no sinal conversando com os eleitores. Eu gosto de fazer isso, eu acho uma maneira... Eu fui inclusive para agradecer também. A semana passada foi meu último sinal de trânsito que eu fui para agradecer. Nos mesmos que eu vou pedir, eu vou lá para agradecer. E daqui a 30 dias mais ou menos eu vou lá para prestar contas, é o que eu faço todos os anos aqui em Campina Grande. Pois bem, eu pedi essa avaliação. Olha, avalia Tovar como pessoa, avalia Tovar como político, que é importante, e avalia esse momento, esse pedido. E se essa avaliação for positiva e você puder nos acompanhar, acreditar em mais 4 anos de mandato, aí você vai com a gente. E aí esse time foi crescendo, a gente teve uma eleição de forma linear, eu diria assim. Deputado, foi votado em quantas cidades? Já tem noção do apoio? Eu durante o primeiro mandato inteiro, 4 anos, eu atuei muito na Paraíba toda, sobretudo na transposição. Eu fui na obra do Eixo Leste, porque nós temos 2 eixos que beneficiam a Paraíba, e na obra do Eixo Leste eu fui dezenas de vezes. Eu tenho sorte também de, quando fiz engenharia civil aqui na Federal, eu estudei com um dos engenheiros-chefes da obra, à época, do Eixo Leste. Então eu tinha essa triangulação, ele falava muito comigo pelo WhatsApp, dizia, olha, tá chegando, quando o túnel começou a ser aberto, quando ele passou da metade, quando ele chegou no final, eu tive a oportunidade de visitar o túnel que passa água lá na transposição. Uma das vezes, inclusive, fui com o prefeito Romero e mais algumas outras pessoas, até trouxe uma pedra de dentro do túnel. Eu pedi um engenheiro, aí ele disse, você vai levar uma pedra? Eu digo, olha, essa pedra aqui, depois que começar a passar água, ninguém mais vai ter uma pedra do túnel da transposição, que é uma obra faraônica, é uma obra assim, que beneficia o Nordeste todo, que dá redenção a muita gente, enfim. Mas aí, por conta disso, eu comecei a atuar e conhecer muita gente, lideranças, vereadores, ex-vereadores, prefeitos, ex-prefeitos e algumas pessoas que pleiteiam ser candidato no futuro a vereador e etc. E terminei pingando em muita cidade. Pingando, quando a gente fala, é quando você tem lá 10 votos, 12 votos, 15, 20, 50 em alguns municípios. Então eu fui votado em 189 municípios dos 223. Não, 198. Eu errei. 189, 198.
sendo dos quais eu fui majoritário em 7 municípios. Eu fui o mais votado do município em 7 municípios. O que me honra muito e ao mesmo tempo me dá uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que você é bem votado, por exemplo, Cruz do Espírito Santo, em São Miguel do Taipu, em Piancó, você é o mais votado na cidade. Depois que você vence as eleições, você passa a ser o deputado da cidade e não dos que votaram ou não em você. Ô deputado, como é ser votado lá em Cruz do Espírito Santo, ser votado em Piancó, no sertão do estado? Eu acredito que cada região tem uma demanda. Como é ouvir todo mundo e tentar captar o sentimento da população em cada região do estado? Olha, tem um fato que é até interessante. Meu pai é funcionário do Banco Brasil, porque se aposentou há poucos anos. E logo que nós nascemos, que eu nasci, ele casado, recém-casado com minha mãe, com 3, 4 anos de casados, nós fomos para Piancó. Nós moramos em Piancó, depois de Itaporanga até voltar a Campina Grande. Já eu com 10 anos de idade eu voltei para Campina Grande por conta de trabalho dele. Então eu conheço muita região do Vale do Piancó. Por coincidência, à época a gente tinha uma ligação muito forte com Flávia Galdino, que depois veio a ser prefeita, e hoje o prefeito é o filho dela, Daniel, né? Galdino, que foi quem votou comigo. E aí você termina conhecendo muita gente, as demandas, o que a cidade sofre, por exemplo. Por coincidência, tem um braço do Eixo Norte, tem um braço que é o ramal Piancó, que é uma luta incessante do senador Cássio, minha e eu acredito que a bancada federal quase toda, para que a gente inclua na transposição um eixo pequenininho, que é um ramal só do Eixo Norte, para que essa água seja desaguada no Vale do Piancó, no Rio Piancó, que é um rio grande que beneficia aquela área inteira. E aí a gente até conseguiu isso, essa obra foi colocada no orçamento, está em execução. E é uma demanda diferenciada, porque você vai lá para São Miguel do Taipu, Cruz do Espírito Santo, como você fala, são cidades vizinhas, elas ficam à beira do Rio Paraíba, que também seria beneficiada por parte do eixo leste da transposição. Mas eu estou falando muito de transposição, vamos falar em outros assuntos. Lá no sertão da Paraíba, diferente de lá, que é quase litoral ali da Zona da Mata, Cruz do Espírito Santo, São Miguel do Taipu, o Cruz do Espírito Santo, para você ter ideia, é uma grande produtora de cana. Inclusive a cachaça São Paulo é de lá, uma das maiores produtoras do Brasil de cachaça de alambique. E lá em São Miguel do Taipu é o maior produtor de abacaxi da Paraíba, mais que sapé. Apenas eles são vendidos em sapé. Sapé terminou ganhando uma fama muito grande de produção e de venda. Lá tem muita água. Você fura lá um poçozinho, também tem água, né? E realmente é interessante e ao mesmo tempo, quando você vai para o Cariri, Ouro Velho, Amparo, eu sou votado nessa região, lá tem uma caprinocultura muito grande. Eles criam muito ovelha, bode, cabra, enfim, enorme. Inclusive em Amparo tem uma grande feira durante o mês de agosto, se eu não estou enganado. Eu estive lá inclusive com o Rômulo mais de uma vez. Lá era eu e Rômulo, lá em Amparo, mas é outro estilo realmente, é outra cultura, digamos, no sentido econômico da cidade. E tem que entender todas essas demandas, né? Isso. Agora Campina, já que a gente está num papo bem legal, Campina polariza tudo isso. E todos eles que eu lhe falei, tirando os da Zona da Mata, que tem uma ligação mais forte com a própria capital do que com Campina Grande, mas as outras, elas bebem muito dos conhecimentos de Campina Grande. Os filhos estudam em Campina Grande, o sistema de saúde funciona muito em Campina Grande, o sistema de educação também, como eu falei agora há pouco. E aí termina que essa interlocução entre Campina e as outras cidades acontece muito, como também aqui no Brejo, Esperança, Areia, Remígio. E você conhece um pouco de cada região, justamente porque a nossa cidade tem esse privilégio. Se você passar um compasso no mapa, quem estiver me ouvindo agora em casa, passar um compasso no mapa em cima da cidade de Campina Grande, você vai ver que ela é muito centralizada para o Nordeste inteiro. Aí a gente teve essa sorte, Campina nasceu nesse cristalino que é a Serra da Borborema, e as pessoas usam muito a cidade como polo econômico, polo educacional, financeiro, enfim. Sobre essas eleições, Toval, o senhor fez parte de um grupo que apoiou Lucélio Cartacho. Na oposição também a gente tinha José Maranhão. A que o senhor deve tanto a derrota de Lucélio como também a derrota do senador Cássio Cunha Lima? Por que os eleitores não decidiram colocar Lucélio no Palácio, reeleger Cássio Cunha Lima ao Senado? O senhor acha que aconteceu? Olha, a primeira falha que nós tivemos, deixando aqui um abraço para Márcio Gigante, foi a divisão da oposição. Quando você vai fazer um diálogo com uma cidade ou com um estado,
e esse foi o caso da campanha passada, a gente precisou ir às ruas para conversar com a cidade através de meios de comunicação geral, como Instagram e Facebook, através da campanha de mídia de televisão e através dos nossos contatos diários pessoais. É preciso que essa interlocução, ela seja muito, essa comunicação, ela seja muito sem ruído. Essa palavra ruído, vocês escutam muito no curso de vocês de comunicação. E o primeiro ruído que houve por parte da oposição foi justamente a divisão. Quando o Maranhão decidiu ser candidato e Lucélio também, e nós optamos ficar com Lucélio, indicando a vice-governadora do estado, mas de fato a gente tinha esse ruído ainda para com o povo. As pessoas não se convenceram muito nesse sentido dessa divisão da oposição. Esse foi o primeiro erro. E durante a campanha houveram alguns outros erros que terminam sendo normais. Erros acontecem em campanha. Campanha de hoje em dia não dá tanto para você corrigir, é muito rápido. A campanha só são 45 dias. Você às vezes erra. Por exemplo, você faz um adesivo e esse adesivo sai com algum erro, às vezes um erro qualquer da gráfica. Para você corrigir, você perdeu aí já 10% da campanha. É muito, muito complicado isso. Eu recebi, inclusive, deputado Tovar, informações de pessoas do interior que não conseguiram ter acesso ao material de campanha do Lucélio Cartacho. Isso é fato. Enquanto o governo do estado, que tem uma estrutura muito forte, porque a gente tem servidores comissionados do estado em todas as cidades da Paraíba, e havia essa distribuição maior, e eu escutei até isso. Pessoas que votavam em Lucélio ou que queriam ter contato com a campanha sem receber um adesivo. Isso. De fato, isso acontece até na nossa campanha. Nós temos uma campanha proporcional e meu primeiro problema no início da campanha era fazer com que meu material, meu adesivo, propriamente dito, chegue lá em Amparo. Chegasse na cidade de Amparo e depois que chegasse em Amparo, as pessoas que estavam comigo lá era o prefeito e alguns vereadores, eles colocassem na casa ou no carro, ou na bicicleta ou na moto do seu vizinho. Então isso você leva um tempo, mas você precisa de uma estrutura para isso conseguir chegar lá e chegar muito rápido. Imagine uma campanha majoritária, para que esse material de campanha, essa bandeira, esse adesivo ou esse portfóliozinho, esse panfleto que faz a apresentação, esse é o mais importante. Eu sou Tovar, eu fui vereador em Campina, meus projetos são esses, eu trabalhei com isso, fui secretário disso, secretário daquilo. Isso é importante para que o eleitor comece a se balizar ou a pelo menos excluir quem ele não votaria. Você, por exemplo, está numa campanha eleitoral agora, Gustavo, e você começa sem saber em quem votar. Você primeiro vai eliminando quem você não votaria. E depois vai colocando na prateleira de sua casa alguns 3 ou 4, olha, esses 3 ou 4 eu posso votar. Mas é preciso ter o material para que ele escolha, para que o eleitor olhe bem, leia, procure saber quem Aquele que nem chegar lá não vai ser nem... Não vai ser nem como é a palavra que nós podemos dizer? Não vai ser nem avaliado, porque não chegou o material, ela não sabe quem é. Em relação a esses 4 anos de Assembleia, Tovar, o senhor acredita que a oposição conseguiu fazer um bom trabalho, apesar do projeto do PSB ter sido aprovado no primeiro turno? Olha, o PSB, eu diria isso no meu primeiro dia de mandato como deputado estadual e digo isso praticamente no último mês de mandato. É adepto do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aliás, é a política muito do socialista, é isso. Ricardo, por exemplo, diz, olha, os poderes são independentes, onde ontem ele fez uma interferência total na Assembleia Legislativa, tentando fazer com que nós não aprovemos o fim da reeleição e o fim do jeitinho brasileiro de casar as eleições. Fato para a gente discutir, inclusive, posteriormente. Sim, daqui a pouco a gente toca no assunto. Isso, o governador Ricardo tem outras práticas, como por exemplo, criação do Tribunal de Contas dos Municípios. Ele tentou fazer isso durante o mandato, isso, né? E a oposição barrou isso com muita discussão e participação popular. Esse nós conseguimos envolver as rádios e os funcionários públicos de uma forma geral, que não tem aumento há praticamente 8 anos, e eles se revoltaram, poxa, nós não temos aumento, estamos tendo aumento de 1% anual, e o governador vem e cria uma estrutura pesada, complexa, que seria o Tribunal de Contas dos Municípios. Nós barramos, nós fizemos o nosso papel. Agora, o que é muito difícil, porque parlamento é feito de números, quem tem maioria vence as batalhas. Nós temos
minoria lá, e termina que a gente perde muito na votação. Agora, no debate, na discussão, nós vencemos em vários aspectos, vencemos em várias ocasiões lá dentro da Assembleia Legislativa. Muitas vezes nem tinha discussão, muitas vezes, Isso. até fazendo uma crítica à situação lá na Assembleia, deputado, muitas vezes os deputados da situação evitavam o confronto, Isso. não iam para a tribuna, não tinha o debate que a gente precisa ter em uma democracia. E olha que lá na Assembleia há diversos tipos de debates, discussões, coisas até que a gente acha corriqueiras, bestas, ou coisa que você nem se interessa tanto. O próprio deputado não se interessa tanto. Algum tema você se interessa mais do que eu, outros eu me interesso mais que você, e assim vai. Mas parlamento é isso, é uma mistura de cabeças que pensam diferente, representando uma classe, um povo de uma forma geral, para que ali dentro daquela casa, dentro daquele parlamento, a gente consiga achar um denominador comum para a gente positivar no ordenamento jurídico e as pessoas passem a se beneficiar em relação daquela propositura. Na Assembleia, por muitas vezes, nós fomos tratorados, a palavra é essa, porque chegava um projeto lá qualquer e eu não estou me recordando um empréstimo, por exemplo. Isso é corriqueiro lá. Aparece um empréstimo, o governo do estado pede um empréstimo de 400 milhões de reais. É um volume muito alto. E essa quantia precisa ser debatida. Ela vem de onde esse empréstimo? Qual o juros desse empréstimo? Qual a capacidade de endividamento do governo para saber se ele pode pagar. Essas discussões que era para ocorrer durante 1, 2 ou 3 dias lá na Assembleia, nas comissões na Assembleia, por muitas vezes chega lá a toque de caixa, o pedido de urgente, tramitação muito rápida, urgentíssima, chega lá um requerimento, eles atropelam, a gente tem direito à fala de 5 minutos só, o debate é apenas de 2 ou 3 e 5 minutos, 2 ou 3 5 minutos, acabou-se aprovado o projeto, e aí perde não só a democracia, mas o povo perde um pouco isso, porque o debate, quando fica pequeno, michuruca, as pessoas é que terminam perdendo o debate. Mas, infelizmente, estamos aí nessa luta, permaneceremos agora nesses próximos 4 anos fazendo a mesma posição muito responsável. Em 2019 a gente vai ter uma renovação na Assembleia Legislativa. Deputados conhecidíssimos não foram reeleitos, por exemplo, um Lindolfo Pires, representante de Souza, não foi reeleito, o Jutaí Menezes não foi reeleito. Como também a gente teve, Tovar, a redução da votação de deputados muito conhecidos. Manuel Lugério saiu da casa dos 50 mil, caiu para 36, 37 mil. O senhor teve 30, caiu para 24. O Anderson Monteiro, que não foi candidato, mas o pai dele tinha tido 37 mil na outra. Em 2014 ele só teve 30 nessa. Isso. É uma mudança muito grande no perfil dos deputados, tanto na renovação como também nessa redução de votos? A redução de voto eu já dou, eu já colo a característica inicial da entrevista, que foi justamente o momento do país como um todo. As pessoas estão pouco acreditadas em política e os próprios políticos não fazem isso, não comungam para tentar mudar essa ideia. Eu digo sempre que político precisa viver uma vida real, que muitas vezes ele se dissocia da vida real. A vida real é aquela vida que você paga. Agora antes de vir para cá, eu estava numa loteria pagando a minha conta de luz. Então, o que é normal, você tem, todo mundo está me ouvindo aqui, tem conta de luz e é cara. Pra você ter ideia, a conta de luz da gente nos últimos anos aumentou 500%. Bom, no último mês, inclusive, um aumento considerável que ninguém explicou ainda o que foi que aconteceu. Eu também, por viver essa vida real, eu sei muito bem o que as pessoas terminam sofrendo. E a política, de uma forma geral, nesses últimos anos, ela se afastou disso. A frase é perfeita quando o deputado Pedro diz: a gente precisa menos Brasília e mais Brasil. É perfeito isso. As coisas funcionam. Brasília, quando ele fala, é justamente, eu me incluo nisso, apesar de não ser deputado federal, mas a gente precisa de menos política e mais Brasil, e mais trabalho, emprego, renda, diminuição de impostos. E a gente, durante muito tempo, a gente fez o papel inverso. Eu nem tanto, porque a gente é mais novo na política, mas aí chegou no momento, nós chegamos no fundo do poço. Quando, depois de Petrolão, Lava Jato e etc., a gente chegou no fundo do poço. E eu estava no momento do fundo do poço. Era pedindo voto nas ruas, no pior momento do Brasil, onde as pessoas não estavam procurando o salvador da pátria para eleger presidente. Todo político colocando no mesmo pacote. Tudo no mesmo pacote, muita fake news. Eu fui vítima de fake news por 3 vezes nessa campanha. Tudo que se saía, ninguém sabia se era verdade, se era mentira. E eu estava nesse momento, eu vivi isso na história. Eu digo lá na Assembleia aos deputados que daqui a 30 anos nós vamos contar isso. Daqui a 30 anos, aos nossos filhos: olha, nesse momento, onde o Brasil estava no pior momento, eu fui candidato, eu fui às ruas e fui pedir voto, onde as pessoas estavam sem querer votar em ninguém.
Não era para deputado estadual, era para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. As pessoas não estavam querendo votar. E aí, por conta disso, houve uma queda muito... Pra você ter ideia, Campina Grande, na eleição passada, Veneziano teve 60 mil votos para deputado federal e Pedro teve 40. Nesta agora, Pedro teve 20, praticamente 19 18 e 600, Bruno mais votado 19,200. Foi uma diferença pequena e Ana Cláudia teve 12. Para você ver como a coisa é confusa. Ela esperava ter mais de 20. Como é confuso. Na eleição passada eu tive a honra de ser o mais votado em Campina Grande para deputado estadual, tive quase 18. Nessa agora o mais votado teve 15. Olha que o eleitorado cresceu e etc. Veja como as eleições se comportaram de uma forma diferente, justamente pelo momento. E esse recado das urnas, eles precisam ser digeridos. As pessoas precisam, os políticos em si, precisam entender. Alguns debates que outrora a gente achava que poderia levar para a Assembleia Legislativa e que as pessoas não estavam prestando atenção, eu disse essa semana lá, nós vivemos um tempo de transparência, de coerência, onde as pessoas sabem muito bem o que está ocorrendo no Brasil, as pessoas acompanham, elas entram na minha rede social e perguntam por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. O senhor trabalha muito em rede social, inclusive. Eu gosto muito disso. Eu já venho dessa geração de WhatsApp, de Instagram, nós já somos dessa geração assim de usar muito isso. E eu acho que é um meio de transparência. Eu agora mesmo, eu faço uma filmagem, estou aqui na Campina FM, as pessoas começam a acompanhar. Os meus votos na Assembleia Legislativa, eu sempre os antecipo através da minha rede social. Vai ter uma discussão aqui em relação a tal assunto. Eu vou votar sim, eu vou votar não. Eu já vejo muito o senhor mostrando quando não tem quórum. Não tem dá quórum na Assembleia. Isso me dá uma irritação peculiar, porque eu moro em Campina Grande e trabalho em João Pessoa. O senhor viaja toda terça, quarta e quinta? Quarta e quinta. E eu tenho filhos aqui, eu tô com um bebezinho em casa, pequenininho, nasceu com na 45 campanha, dias foi. Né? Aí eu vou e volto para casa para trabalhar. Eu deixo o menino no colégio de manhã cedo para ir para João Pessoa. Chega em João Pessoa, não tem sessão. Aí esse me irrita, porque a minha agenda lá em João Pessoa pela manhã até 1, 2 horas da tarde é dedicada à Assembleia. Chega lá, não tem sessão, e por razões que não tem razão. Enfim, aí eu faço o meu papel, eu estou aqui. Eu não digo quem não está, mas eu estou aqui. Eu digo, não teve quórum e tal. Eu sempre exponho um pouco a Casa Legislativa através do meu Instagram. Falando da Assembleia, vamos para a polêmica, o tempo está correndo, deputado. Foi aprovado na Assembleia uma emenda, né? Um projeto, uma emenda a respeito, uma PEC que acaba com a reeleição de presidente da Assembleia, como também aquela famosa eleição casada, quando se inicia uma nova legislatura e assim se elege o presidente do primeiro biênio e também do segundo biênio. Isso foi encerrado, o senhor votou a favor dessa PEC. Mas o problema veio depois. A gente está vendo deputados contestando essa PEC, a aprovação dela. Faça um resumo. O que foi que aconteceu na Assembleia desde o dia da votação? A proposta chegou de surpresa mesmo? Não houve tramitação? O que foi que aconteceu? Olha só, quando eu entrei na Assembleia, porque eu vou contar de 2014, porque iniciou essa discussão toda naquela época. Quando eu entrei na Assembleia, eu venci as eleições em 14, assumi dia 1º de fevereiro de 2015. Naquele mesmo dia, houve a eleição que elegeu Adriano Galdino para o primeiro biênio, o que não tem problema nenhum, porque realmente a eleição pela Constituição do Estado é feita pela Constituição Federal, é feita no primeiro dia, por simetria. Na posse, né? Por simetria, cai para os estados, na posse dos deputados estaduais, igualmente na Câmara Federal, no dia 1º de fevereiro do ano subsequente à eleição. Não teve problema nenhum, mas nesse mesmo dia encerra-se a sessão, abre uma outra sessão em razão de 3 ou 4 minutos e antecipa a eleição que seria feita 2 anos depois. E já elege Gervásio Maia para presidente nos 2 últimos anos da Assembleia Legislativa, o que hoje acontece porque Gervásio é o presidente. E eu de pronto fui contra. Logo quando passou isso, nós tentamos entrar com a PEC e aí, por razão de minoria, não conseguimos. O fato é que o deputado Ricardo Barbosa entrou com a PEC e essa PEC tramitou e travaram a PEC 2015, justamente, né? Isso, em 2015, justamente por conta da falta de interesse de todos os outros. Agora, pelo momento que nós vivemos, a transparência no país, o presidente diz que vai diminuir de 40 para 16 ministérios. Diga qual o brasileiro não bate palma para isso. Todo brasileiro está satisfeito com isso. Poxa, vamos diminuir a quantidade de políticos. Eu tenho defendido isso. Somos 36 deputados estaduais. Será que a gente precisa de 36 mesmo? Somos 23 vereadores em Campinas. Será que precisa dos 23? Ou seja, vamos diminuir, menos Brasília e mais Brasil. Bom,
essa discussão veio à tona de novo. Por 24 votos a 1, 24 a 1, só Hervásio votou contra, a gente aprovou o fim da reeleição, ou seja, você não pode ser presidente de uma casa legislativa por 4 anos, para haver a alternância de poder, o que é interessante e salutar. E o fim do jeitinho brasileiro, da eleição casada, da antecipação da segunda eleição, o que é absolutamente natural, louvável o projeto de lei. Vencemos de 24 a 1. E agora o governo, através de uma movimentação vinda do Palácio da Redenção, interfere nessa lei aprovada, e depois de aprovada, ao meu entender, não pode ser interferida a não ser pelo Tribunal de Justiça, contestada a sua constitucionalidade, o que não foi o caso. E aí deu essa celeuma toda da semana passada, essa discussão, onde também 24 deputados, por coincidência, estavam no plenário a favor da PEC e apenas 3 contra, que era o deputado Gervásio, Hervásio e Jeová Campos. Eles estão contra. E aí, cenas Estela, né? Estela, mas ela não estava no plenário. No dia, ela, né? de fato, era contra. Ela até assinou, eles fizeram um recurso. As cenas do próximo capítulo acontecerão na próxima terça-feira. Eu já antecipo o meu posicionamento, dizendo que eu sou terminantemente a favor do fim da reeleição e também do fim da antecipação da eleição de uma mesa diretora, porque justamente é o famoso jeitinho brasileiro, e nós não estamos mais no momento de jeitinho. Agora o brasileiro está querendo uma vida mais séria, a política mais séria, mais transparente. E a Assembleia, infelizmente, está indo na contramão. Os deputados Hervásio Bezerra, Jeová Campos e Estela Bezerra, eles questionam que não foi cumprido o regimento no dia da votação, Tovar. Foi cumprido ou não o regimento da casa no dia da votação dessa PEC? Olha, Gustavo, a gente tem o regimento interno da casa, ele é sempre respeitado de fato, mas ele sempre deixa uma brecha, como toda lei brasileira. E a gente foi contestado isso durante 4 anos. Nós éramos oposição e tentávamos barrar sessões e votações diversas, e sempre a gente perdia num atributo que é usado muito na Assembleia, que o plenário é soberano. Quando há uma dúvida no regimento interno, se submete ao plenário, e o plenário é soberano, ele decide, ou seja, submete aos deputados. Assim foi feito na sessão. Precisava-se de uma votação nominal, por exemplo, e a gente submeteu ao plenário. O plenário é soberano, o plenário votou de 24 a 1. Então o regimento foi cumprido na íntegra, que é o que eles estão alegando. Se você não concorda com isso, você vai lá, entra com com recurso no Tribunal de Justiça, alegando que não houve, infringiu a lei X, Y e Z, aquela lei é inconstitucional por conta disso, e o Tribunal de Justiça, aí já no âmbito do Poder Judiciário, ela resolve essa querela entre a discussão lá no plenário. Mas uma vez aprovada em primeira e segunda votação no plenário da Casa, acabou-se, não tem mais como retroceder. Ou seja, o regimento foi cumprido, há apenas uma discussão séria, e eu acho que uma discussão nesses próximos 15 dias ainda, de como vamos resolver essa situação. Deputado, só para a gente encerrar a nossa entrevista, ano que vem o senhor é o líder da oposição na Assembleia? Não sei ainda, porque, Gustavo, há de se convir, e eu acredito que você vai concordar também, que nós somos 13 deputados estaduais oposicionistas. Faremos inclusive uma reunião na terça-feira, eu estou anunciando aqui em primeira mão na Rádio Campina FM. Na terça-feira nós vamos almoçar, na verdade para se conhecer, para saber quem é quem. Tem muito deputado que não se conhece. De fato, eu até disse a Anderson essa semana, eu falei, quando ele veio para cá e me ligou para dizer, para elogiar a rádio, inclusive, o sistema da rádio, a estrutura dessa rádio é muito boa realmente. E ele dizendo, olha, Tovar, eu não conheço, não vou nem citar o nome, mas deputado X, eu também, tem 2 deputados que eu nunca apertei a mão deles, porque um é do Sertão, os 2 são do Sertão. Minto, um deles, eu posso até citar o nome, doutor Érico, eu não o conhecia, e ele foi eleito deputado, ele é pernambucano, foi eleito deputado, eu o conheci essa semana casualmente, eu bati com ele e nós nos cumprimentamos. Mas é importante que a gente tenha primeiro essa relação pessoal. Até o Anderson comentou que conheceu a doutora Paula, né? Isso. Do PP, lá de Cajazeiras, essa semana durante uma gravação de uma entrevista em João Pessoa. A doutora Paula, por exemplo, eu ainda não tive com ela, apesar de me dar muito com o doutor José Aldemir, que é médico também e que foi deputado conosco, hoje é prefeito de Cajazeiras. Mas enfim, nós vamos fazer terça, e é preciso que esse líder ele surja dentro de uma reunião como essa. Não cabe eu chegar na reunião antes dizendo, olha, eu sou o líder. As pessoas precisam identificar primeiro quem não quer. Tem lá 4 ou 5 que diz, olha, eu não tenho interesse. Às vezes
porque é novato, precisa conhecer a casa. Eu, quando entrei na Câmara aqui, também quando eu entrei na Assembleia, foi me sugerida a liderança e eu disse, olha, eu sou novato, eu preciso aprender como é a tramitação local da Assembleia Legislativa para depois eu começar a botar a unha de fora. E foi assim que eu fiz no primeiro mandato. Então, excluídos que não querem por um motivo pessoal qualquer, a gente vai discutir aqueles que querem para tentar achar o melhor nome, o que tenha mais conhecimento, que tenha mais poder de liderança. Mas isso, a gente tem um tempo. Mas o senhor está à disposição? Estou à disposição, sim, claro. Eu fui líder da oposição em 2017, depois vim para a secretaria aqui em Campina Grande e estou à disposição daqueles outros 12 deputados estaduais que faremos essa discussão a partir da semana que vem. Deputado, muito obrigado pela participação aqui na Campina FM, sempre bom recebê-lo. Vamos manter esse contato, já que tem reunião na próxima terça-feira com a oposição, tem Isso. também essa polêmica na Assembleia, o espaço está aberto aqui na Campina FM. Eu que agradeço a você, Gustavo, acho interessante também nós fazermos essa discussão a partir da semana que vem, sempre pronto para a gente bater um papo, para a gente discutir, fazer um debate aqui qualquer com outros deputados, e o importante é estar discutindo a cidade, estar discutindo Campina Grande. Eu tive hoje de manhã, por exemplo, com o prefeito Romero Rodrigues, que atraiu mais uma empresa para Campina Grande, uma empresa grande. É importante que as pessoas tenham essa percepção que a gente está aí lutando, trabalhando. A partir de segunda-feira, inclusive, os campinenses terão gratas notícias, boas notícias. O prefeito anunciou uma reunião às 10 horas da manhã na segunda no IPCEM para fazer uma entrevista coletiva e vai anunciar um pacote de obras. É importante. Campina Grande vê como o Romero tem tomado conta da casa e eu estou aí contribuindo para isso. Então, um beijo grande e um abraço para todos os ouvintes. Muito obrigado. Muito bem, a gente conversou com o deputado reeleito Tovar Correia Lima. Deputado, eu recebi 2 perguntas aqui a respeito de 2020 que eu não vou fazer. A gente aqui na Campina FM decidiu tratar das eleições de 2020 só ano que vem. O pessoal querendo saber se o senhor vai ser candidato a prefeito. Em 2019 eu pergunto isso ao senhor. Tá combinado. 12h40. Jornal do Meio-Dia.